aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Dia de teste aqui no canal, LiFePO4 versus Automotiva. Pegamos duas baterias automotivas de 60 amperes contra um pack de baterias LiFePO4 de 88 amperes CalB, aquelas que dão 95. E ligamos numa bomba de piscina de 1 cavalo de potência. Utilizamos aí inversor da SweetPower de 2.000 watts, nominal 4.000 pico. Você vai se surpreender com a quantidade de potência despejada aí por esse inversor e o pico. As famosas baterias LiFePO4 da Kimbo, CalB, packzinho de 88 amperes a 95. E duas baterias automotivas de 60 amperes em paralelo. Trabalhamos aí com 12 volts na LiFePO4, 12 volts na automotiva, com inversor de 12 volts, entrada, saída 220, e acompanhe agora o teste completo. Pico de partida, autonomia na LiFePO4 e autonomia na automotiva. Dia de piscina no off-grid, ligação de motor, motobomba. Vamos ver agora. Pessoal, hoje a gente vai trazer aqui mais um teste aqui no canal. A gente vai ligar um motor de 1 cavalo. Vamos pegar aqui e fazer a ligação dessa motobomba de 1 cavalo nesse inversor SweetPower de 2.000 watts nominal, 4.000 pico, e vamos fazer o comparativo. O que é que a gente vai alimentar esse belo inversor? Nós vamos utilizar um banco de bateria LiFePO4 de células CalB de 88 amperes que chega a 95. A gente já testou cada célula CalB dessa daqui e elas realmente entregam 95. Então, esse é um pack de 12.8 volts por 95 amperes hora, já testado aqui no canal. Uma BMS Smart, uma Dali BMS de 100 amperes, ou seja, ela tem capacidade de deixar fluir aqui 100 amperes de saída para o nosso inversor. Eu configurei ele para carga de 45 amperes e deixei um máximo aqui. Na verdade, eu configurei na corrente máxima do banco, 95 amperes hora. Só que aí eu já tiro uma dúvida de vocês. Tarcísio, se o inversor no pico consumir mais de 100 amperes, a BMS vai desarmar? Não, pessoal. Essas BMS, ela permite aí a saída contínua no máximo que você configurar. No caso, ela até 100, eu configurei 95. Porém, ela aceita em milissegundos, ela puxar uma corrente, às vezes, 2 ou 3C, ou seja, 3 vezes a corrente da BMS em picos. Aí vai depender do modelo que você escolheu. Mas essa aqui passa de 2 vezes a corrente de pico de saída. Então, mesmo que o inversor puxe um pico maior na hora de ligar a bomba, ela não vai ter problema. Ela vai fornecer durante os milissegundos do pico essa corrente maior sem desarmar. E hoje a gente está aqui com uma excelente ferramenta que a gente adquiriu, que é esse alicate aqui, que ele consegue gravar o pico máximo e mínimo de corrente. Antes a gente dependia aí de ficar estimando, dando aquela olhada rápida no visor. Muitas vezes a gente não conseguia determinar qual foi a corrente de pico na partida de um motor, de geladeira, numa motobomba. E agora com esse alicate aqui, que eu já vou deixar o link no canal, esse aqui a gente consegue determinar o pico de partida. Ele faz leitura aí de até 600 amperes, muita corrente, além de outras funções aí, multímetro, frequencímetro, diodo, etc. Depois vocês dão uma conferida. Vou fazer vídeo depois exclusivo desse alicate. E a gente vai conseguir verificar aqui no momento da partida o pico em amperes puxado do banco. E o principal aqui também, a gente vai fazer o comparativo entre as duas baterias de chumbo ácido em paralelo. Aqui ó, são 60 amperes, 60 amperes, 12.6 volts nominal. O inversor é 12 volts por 220 de saída, porque a motobomba é de 220 volts. Então, o inversor correto. Se fosse um inversor 24, melhor ainda, mas para o funcionamento aqui, dá tranquilo esse inversor da SweetPower. E esse realmente é nominal. 2.000 nominal, chega aí a mais ou menos 2.200 nominal e mais de 4.500 pico. Em paralelo, pessoal, as baterias automotivas, vocês sabem, 60 amperes mais 60 amperes, 120 amperes. E a gente vai ver o cálculo de autonomia usando duas baterias de chumbo ácido, 120 amperes,
e uma LiFePO4, um pack de 95 amperes. Vamos ver a diferença entre chumbo ácido e LiFePO4 na autonomia. Mostro os cálculos já já. Vamos lá. Então a gente vai aqui determinar o pico máximo. Vou colocar aqui em 600 amperes. Vou marcar aqui que eu quero o máximo em corrente contínua. Vou colocar aqui no negativo do inversor. E aí no pico de partida ele vai registrar quantos amperes foi na partida desse inversor para ligar essa motobomba de 1 cavalo. Força. E também vamos verificar, como eu disse, a autonomia em um banco e outro. Vamos lá, fazer a ligação aqui da bomba na tomada aqui. Eu liguei essa extensão aqui no inversor, vou fazer a conexão. Vou tentar filmar aqui o visor na hora da conexão aqui para vocês verificarem o pico. Vamos lá, vou tentar aqui ver se vocês conseguem verificar no visor aqui o pico. Vocês viram que chegou a 2.300 watts de pico. Vamos ver a corrente agora aqui. Foi registrado aí um pico de corrente de 114 watts DC. Ou seja, muita corrente. Veja, agora, depois do pico, o consumo aí mais ou menos 650 watts. Tensão do banco aí 12,8 volts. Já registramos o pico de partida 114 amperes. Agora vamos sair aqui do... Vamos olhar a corrente normal que está consumindo do banco de baterias. Está puxando aí meio C do nosso banco. 50 amperes em 12,8 volts para alimentar. E aqui vai ser um consumo contínuo, pessoal. E aí, com essa corrente aqui, a gente vai já calcular a autonomia do funcionamento. Como é um funcionamento contínuo aí de mais ou menos 650 watts, a gente vai fazer um cálculo simples aqui. Se eu tenho um pack 95 amperes hora e estou consumindo mais ou menos 50 amperes hora, mais ou menos 1h30 para esgotar o banco. Mas a gente vai no cálculo em watts. A gente tem aqui, pessoal, que esse banco de 88 a 95 amperes, que testado deu 95, a capacidade dele em watts desse banco de baterias é 1.216 watts. Multiplica a corrente máxima pela tensão nominal do banco. E aí a gente tem a capacidade de extrair 972 watts desse banco. Por que 972 watts? Porque a gente não vai consumir 100% de um banco LiFePO4, a gente vai consumir 80%. Então, 80% de 1.216 watts é 972. Mais uma vez, bate os cálculos. Se eu estou consumindo aí mais ou menos 640 por hora, próximo a 1h20, 1h30 de autonomia de consumo contínuo. Veja que é consumo contínuo. Um pack desse aqui, numa geladeira, como é o consumo intermitente, a gente fez o teste aqui que a cada 30 amperes de LiFePO4, a gente consegue mais ou menos numa geladeira pequena, num freezer, umas 8 horas. Ou seja, porque o funcionamento é intermitente. Num pack desse aqui, a gente consegue deixar praticamente 24 horas uma geladeira pequena, um freezer pequeno na LiFePO4. Porque com de 30 amperes a gente deixou mais de 8 horas. E esse aqui dá 95, ou seja, 3 vezes 8, 24. É uma bela autonomia para um funcionamento intermitente como geladeira. Veja que o consumo dele aqui é muito estável, ele é bem fixo. Eu vou tentar agora entrar pelo aplicativo da Dali BMS e depois a gente vai ver na de chumbo ácido, a autonomia, o pico de partida e o comportamento dela na hora da partida do motor. Vejam, pessoal, vamos agora monitorar o consumo aí na Dali BMS. Já entramos aqui no aplicativo. Veja a tensão aí do pack, está em 13 volts, saindo aí 50,5 amperes, mais ou menos 650 watts
com 91% da capacidade do pack de baterias. Vamos ver aqui se a gente consegue acessar as células. Veja aí a tensão nominal de cada célula, 3,58, outra 3,258, 3,259, 3,258, 3,26. Bem próximo aí, fica alternando, bem balanceado o banco, puxando aí 50 amperes hora, num pack de 95 amperes hora, com a capacidade restante aí, ele indicando, de 85,3 amperes hora. Veja que essas baterias são de 88 amperes que chega a 95. Monitorando aí, no alicate amperímetro dando 49 a 50 amperes e no aplicativo também mostrando menos 50 amperes, pessoal. Vocês acompanharam aí pela Dali BMS, consumindo aí os 50 amperes, bate bem parecido aqui com o alicate amperímetro, tem hora que dá uma diminuidinha aqui, mas veja, na média 630, 48 amperes, marcando aí, e agora a gente vai desligar aqui e vamos conectar as duas baterias de 12 volts, 60 amperes, automotiva em paralelo, nesse pack e acompanhar. Primeiro, vai dar a partida, que foi 2.300 watts, quase, vocês acompanharam de partida, 113 amperes. Vai cair muita tensão, as baterias foram completamente carregadas, tanto é que está dando 12,8, estão em paralelo, tensão nominal de uma bateria dessa é 12,6. A gente carregou até 14,4, deixou ali até zerar a corrente, e aí vamos fazer esse teste agora. E depois vou apresentar o cálculo de autonomia das baterias nesse inversor, puxando o motor de 1 cavalo aí, um motor bom. Pessoal, já conectado aqui as duas baterias de chumbo ácido em paralelo, 12,6 volts tensão nominal da bateria, bem carregada dando 12,8. Já conectado aqui, vamos ligar o inversor e vamos ver que a tensão geralmente na de chumbo ácido já cai com qualquer carga. Vamos ligar aqui. No inversor já está indicando 12,6, estabilizou a tensão, 12,75. Agora vamos preparar o alicate para medir o pico de partida também na chumbo ácido. Vamos aqui na escala de 600 amperes. Vamos medir o pico máximo. Vamos deixar ele aqui. Vamos registrar aqui. Ele vai gravar o pico máximo e eu vou tentar fazer a mesma coisa. Eu vou tentar verificar a partida. Como o motor funcionou mais um pouquinho agora, deve estar quente. Ele talvez não dê aquela partida tão pesada quanto deu na LivePel 4. Mas vamos lá. Vamos conectar aqui a tomada, tentar registrar o momento da conexão para vocês, tentar marcar o visor. Vamos lá, vamos ver a partida, vamos lá. Não registrou aquela partida pesada, mas vai marcar no alicate. Vamos lá, consumo 635, o pico de partida 131 amperes, deu um pico aí maior, e aí vocês vão entender o porquê. Veja a tensão do banco aqui, a diferença do LivePel 4 para chumbo ácido, de 12,8 já caiu para 11,97. O pico foi 131 amperes, vou tirar agora e vamos ver o consumo instantâneo aqui. Vamos zerar, pronto. Vamos ver o consumo instantâneo aqui. Consumo instantâneo passando de 50 amperes. Por que isso, pessoal? Para consumir os 630, 640 watts aí, instantâneo, a gente precisa de uma quantidade de corrente e uma quantidade de tensão. Se a tensão for maior no pack de baterias, a corrente é menor. No LivePel 4, ela consegue manter a tensão nominal do banco. A LivePel 4, ela começa com a tensão lá em cima, nominal do banco, vai uma reta,
Quando chega lá nos 89, 90% é que ela começa a cair. Na chumbo ácido não, o gráfico dela é assim, ligou, ela já começa uma curva para baixo. Então, se a tensão já despenca, a corrente já aumenta, porque a potência é uma multiplicação de tensão vezes corrente. Então, se eu tenho menor tensão, vou precisar de maior corrente. Por isso que a partida na chumbo ácido ela já partiu com 131 amperes e o consumo aí instantâneo está na base dos 53. 3 amperes a mais, porque a tensão, em vez de estar 12,8 como estava na LiFePO4, já despencou para casa dos 11,94. Agora vamos fazer um cálculo rapidinho de autonomia utilizando essas baterias de chumbo ácido no off-grid para alimentar essa mesma. Pessoal, vamos calcular a autonomia da chumbo ácido no off-grid, nesse caso aqui. PEC de 120 amperes, duas baterias de 60 em paralelo, 120 amperes vezes 12,6 volts, potência em watts que essa bateria pode me fornecer, 1512 watts. Porém, diferentemente da LiFePO4, esse banco de baterias, eu posso drenar apenas 30% sem danificar a bateria. Se eu for utilizar no off-grid, eu teria que utilizar 30%. Então, 30% de 1512 watts, que esse PEC forneceria, daria 453,6 watts. O que a gente tem aí um consumo mais ou menos de 635 watts hora aqui nessa motobomba. A gente teria, enquanto na LiFePO4 a gente poderia ficar 1,5 horas, em torno de 90 minutos, na chumbo ácido, algo em torno de 45 minutos, no melhor cenário, pessoal, porque o funcionamento da chumbo ácido é bem irregular. E aí vai depender de como estão as baterias, da marca, muito irregular mesmo, e também do range de tensão do inversor. Porque, veja, com poucos minutos em funcionamento, como ela já baixa muita tensão, ó, aqui no voltímetro 11,87, no inversor 11,5. Se for um inversor que tem um range de tensão bom, como esse Sui Power aqui, ele funciona de 10 a 15 ponto alguma coisa volts. Ou seja, ele vai conseguir extrair aí os 30% da bateria sem desarmar o inversor. Se fosse um inversor que o range fosse menor, quando ele chegasse aí nos 11, alguma coisa, ele já ia desligar. Não ia conseguir nem extrair os 30% dessa bateria, porque a tensão ia cair demais o inversor. Outros não trabalhariam com a tensão mais baixa na entrada. E aí, para inversores de 12 volts, a tensão baixa é um problema. Por quê? Porque a bateria LiFePO4 é muito boa. Porque na de chumbo ácido, a tensão já despenca muito. Então, despencando a tensão, aumenta a corrente. A corrente em inversores de 12 volts é bem alta. Veja, com a carga de 600 watts, em média, 54 amperes. Por quê? Porque está em 11,5. Se tivesse em 12,8, já estaria 3 amperes a menos de consumo instantâneo, porque a tensão é mais alta. Então, fica aqui o teste prático de vocês. Um belo inversor, 2.000 watts nominal, 4.000 pico. Nominal chega aí aos 2.200 watts. Você viu que suportou aí tranquilo, deu pico de 2.300 na motobomba. Funcionou muito bem, bem suave, com digital. Tem estoque no Brasil, você não paga taxa, o link aí. Nosso belo alicate também, vou deixar o link dele, para medir picos de partida, é excelente. E as LiFePO4, as melhores aí, ó, CalB, 88 amperes, da Kingbon. Tem promoção da bateria LiFePO4 e da BMS, tudo aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Beleza? Espero que tenham gostado aí do teste prático aqui no canal para ajudar vocês aí no dimensionamento. Chegou meu povo, momento do salve, mas não posso me esquecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações participar do salve aqui com a galera. E gostando dos vídeos aí gratuitos sobre energia solar off-grid, taca o like, taca o like. Chegou também o Remessa Conforme. Já está valendo quando você vai comprar aí no AliExpress. Se o produto for abaixo de $50, na hora do pagamento já aparece ali por 17% do ICMS. Ou seja, abaixo de 50, 17%.
está isento de imposto de importação. Então ali você já sabe o valor. Pagou isso aí, acabou. Não é mais para ter alfândega, não é mais para ter nada não. Já vai direto pro seu endereço, rápido, sem surpresa, sem nada. Agora, passou de 50 dólares e não é estoque do Brasil, porque tem isso aí, viu pessoal? Os produtos, como esses belos investidores aqui, estoque no Brasil, nem tem o ICMS, nem tem o imposto de importação. Estão no Brasil, já foram aí desembaraçados. Você vai continuar comprando sem pagar nada de taxa, zero. Vai ser entrega rápida. Você compra quando é estoque no Brasil, sai da cidade, daí ou é do Rio de Janeiro, às vezes ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, e já vai direto para o seu endereço sem taxa, sem nada. Então, todos os links que a gente coloca aí, estoque no Brasil, tanto na descrição do vídeo, quanto nos grupos de desconto do WhatsApp e do Telegram, como é que você faz para entrar? Comentário fixado, você clica lá e já vai direto para o grupo. O do Telegram é bacana porque quando você clica, você tem acesso a todas as postagens anteriores. O WhatsApp não, você só vai ter depois de um momento que começar novas postagens. Aí vai estar o grupo em silêncio e daqui a pouco vai vir nas postagens, você vai ter acesso às novas. Do Telegram, ao acesso aí anterior. Então, como eu disse, estoque no Brasil, zero taxa, tem muitos produtos estoque no Brasil. Não foi estoque no Brasil, mais de 50 dólares, aí você vai pensar, preciso ou não? Porque é 92%. Se você quiser comprar uma cor de 500, você vai pagar 920 por aí, 900 e pouco. É 92%. É imposto de importação mais a taxa para produtos que estão na China acima de 50 dólares. A novidade boa, que eu já tinha falado e vou repetir, as baterias da Kingbo não estão nessa regra. Como são produtos sensíveis ou perigosos, como eles classificam, eles têm independência aí na forma de entrega e você vai continuar comprando as baterias da King, com desconto aqui na descrição do vídeo, o link, sem pagar, recolher nada no site do AliExpress, vai continuar no sistema de loteria. Então, em baterias dessa aqui, você tá, como a gente tá recebendo aí vários amigos, com taxinha de 52, de 70, vale ainda muito a pena, é nosso acesso garantido e em breve prometo novidades maravilhosas sobre as baterias LiFePO4 da King. Só aguardar, porque vamos ter novidade aí se der tudo certo. Beleza? Vamos pro salve agora. Cadê o nome do povo? Nosso amigo Sérgio de Ariquemes, Rondônia, grande abraço. Nosso amigo Hélio lá de Cabo Frio, grande salve, amigo. Pediu salve também para Ana Clara, 4 aninhos. Grande abraço aos amigos e a Ana Clara. Nossa amiga Daniela Lobo, lá de Jacareí, São Paulo. Grande abraço a Daniela. Nosso amigo Sérgio Ferreira. Olha ele. Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nosso amigo Robson, de Bonito, lá em Pernambuco. Grande abraço ao Robson. Nosso amigo José Genilson, de Canindé do São Francisco. Grande abraço ao amigo. E espero que tenham gostado aí de mais um teste no canal que ajuda a mostrar aí a força tanto dos investidores Sweet Power quanto das baterias LiFePO4. É pancada, vale cada centavo, beleza?